Roger já caiu. O jogo de quarta determinará quando ele irá sair do Inter. Quem acompanha o Teses Coloradas sabe que eu venho alertando desde o ano passado que o Inter não tem grupo para disputar 3 competições diferentes, ainda mais com as dificuldades que são Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O técnico que vier vai resolver a ruindade desse grupo do Colorado sem conseguir treinar? É isso mesmo? Ou esqueceram que vamos ter um jogo a cada 3 dias? É triste, mas 2026 se aproxima do fim. Para mim, o Roger já caiu, mas ainda não avisaram que ele tá fora. Vamos lá. A torcida tá babando de felicidade pela mudança, pela possibilidade de mudança, de escolher um novo técnico. A imprensa tá revoltada. Alguns porque se sentiram enganados por este grupo do Inter. Parece que não assistem futebol. O Inter enganou eles. Piada, rapaz. E a direção tá acuada pela pressão. Não conseguiu nesses 5 anos segurar, não vai ser agora que vai segurar. Ainda mais um treinador como o Roger, que todos nós sabemos os preconceitos que giram em torno dele, né? Preconceito dos outros em relação a ele, que fique bem claro. Então eu acho o seguinte, ó, já era. Mais uma temporada que vai por água abaixo. O Roger mudou tudo pro jogo contra o São Paulo e meteu um 3-5-2 que ele já tinha usado em outras oportunidades com o Fernando jogando como terceiro zagueiro. E justamente o que a torcida e a imprensa vinham pedindo nos últimos dias. Mudanças, inventa alguma coisa, te vira, tu é o técnico. Já não bastava nem mais a vitória para seguir no comando do Inter, porque os corvos estavam ali sedentos por sangue. E tem aqueles que são os cornos de sempre, que ficam se sentindo traídos, porque chegou em agosto e esse grupo meia boca do Colorado enganou eles novamente. Como é que eles não viram que esse grupo não ia chegar a nenhum lugar? Como? O pobre do treinador, eu ia falar uma outra palavra, mas eu vou poupar, que vai assumir o Inter na saída do Roger, vai ter que fazer mágica com este grupo depressivo, ruim e. Deixa só assim. Roger fez de tudo e partiu para o desespero, abrindo mão de um monte de coisas que ele acreditava serem o melhor para o Inter. Principalmente para ganhar o São Paulo, e a vitória não veio. A solução agora é a mesma desde que o jornalista Henrique Pope, seus irmãos e amigos fundaram o clube. Demite o técnico e fica com um grupo ruim. Que venha 2026. Até lá nós temos que analisar bem esse grupo digno de Real Madrid que o Inter tem, essa máquina que nós temos. Por exemplo, substituto do Alan Patrick. Tabata pediu para jogar na função. Olha, cara, ontem foi ridículo. Só fez o gol de pênalti. O resto foi um horror. Um horror. Ele vai ter que melhorar muito e vai ter que ter muito mais coragem do que teve ontem para atuar no meio de campo. Teve um lance, um ataque do São Paulo, o Rocher pegou a bola e partiu para lançar para ele que estava sozinho no meio de campo. Sabe o que ele fez? Ele fez assim, ó, espera. Espera. Quando ele levantou a mão, o time de São Paulo já estava reorganizado. Nós não podemos ter um jogador no meio de campo que não consegue, que tem medo de jogar futebol. Não dá. Não dá. Mas deve ser culpa do Roger isso, né? O Luiz Otávio fez uma boa partida ontem. Eu que já andei criticando ele
criticando não, dizendo que ele precisa de mais tempo, precisa amadurecer mais. Eu acho que ele tem futuro, mas ele ainda precisa amadurecer, que nem todos os outros jovens que estão no grupo profissional do Inter. Todos eles, todos, tá? Gostei da estreia do Richard, gostei do Alan Rodrigues, que ainda precisa de entrosamento com os companheiros, tá? Com certeza é culpa do Roger. O Richard, depois na coletiva, o Roger falou que ele passou por um problema de saúde e ficou só para o segundo tempo. Poderia ter iniciado o jogo. Preferia assim. O Alan Rodrigues se movimentou bastante, apareceu para jogar, tentou fazer um futebol cooperativo com os companheiros, mas o que recebeu em troca foi passe para o lado, passe para trás, chute fraco, virada de rosto. Parece que a turma não estava acostumada com um jogador ágil no meio de campo. Um jogador que procura intensamente a bola, que não se entrega no desespero. Aposto que é culpa do Roger. Borré e Ener Valencia juntos nunca deu certo e nunca vai dar. Isso é culpa do Roger. Isso é culpa do Roger. Que deixou para trás o que pensava em relação aos dois juntos para agradar meia dúzia que acha que sabe de futebol, que acha que entende de futebol. Se entende, por que não larga o microfone e vai lá fazer o time do Inter ser campeão? Por quê? É tão fácil fazer futebol, né? O Borré, tá? Eu nunca tinha visto o Borré marcar tanto na vida dele. Em diversos momentos, o cara via ele no campo defensivo xingando o Bernabé que não estava conseguindo marcar o lateral. Só que mais uma vez foi inoperante na parte ofensiva. E segue sem conseguir se antecipar aos adversários. Nunca consegue, está sempre atrás dos caras, escondido atrás. Olha, é horrível o troço. É muito triste ver isso. O Ener Valencia não consegue ganhar uma dividida. Nenhuma. Nenhuma. Ele bate nos caras e cai. Bate nos caras e cai. Tropica na bola e cai. Chega um cara, chega perto dele e ele cai. Isso virou o retrato da passagem dele pelo Inter, hein? Adivinha de quem é a culpa? Culpa do Roger, óbvio. O que a gente não pode esquecer, eles ganham um saláriozão, isso não é problema nosso. Isso é problema de quem contratou. Agora, a gente não pode esquecer que esses dois jogadores, o Ener e o Borré, estavam mais ou menos afastados nos seus times que já não eram de ponta na Europa. Então, calma lá. Algum motivo eles tinham que ter para estar nessa situação. Mas eu tenho certeza que isso é culpa do Roger. Além do escanteio que o Bernabé deu para o gol de abertura do placar de São Paulo, voltou a ter uma atuação defensiva ridícula, mesmo com 300 jogadores no sistema defensivo. Dois volantes mais 5 defensores e não conseguiu solucionar a parte defensiva. Inacreditável. No outro lado, o Alan Benítez teve bons e maus momentos no jogo. Acho que falta ritmo para ele, tá? Mas ele mostrou muitas coisas interessantes. Por exemplo, ele criou as melhores chances do jogo. Adivinha de quem é a culpa? Culpa do Roger. O Juninho pregado no chão na cobrança de escanteio do primeiro gol, adivinha de quem é a culpa? Do Roger. Claro que é culpa do Roger. Um time reserva, sem entrosamento, montado para preservar para a decisão no Rio, que tem alguns lunáticos que acham que o Inter vai ganhar.
Culpa do Roger. Quarta-feira vão conseguir o que a torcida do Inter quer, ou pelo menos parte dela. Sou muito justo quando falo a torcida. Vamos falar corretamente. Parte da torcida. E eles vão conseguir porque o departamento de futebol é fraco, a direção do Inter é fraca. Não tem mais o que fazer. A pressão vai ser enorme. Como é que eles vão conseguir segurar um técnico que está preparado para ser campeão, mas é que precisa de mínimo de instrumento para conseguir isso? Mal conseguiu ganhar o Campeonato Gaúcho. Por sinal, quem acompanha o Teses Coloradas sabe que lá na segunda partida do campeonato, da final do Campeonato Gaúcho, este que vos fala disse: o esquema do Roger tá manjado lá. Lá eu falei isso. Teve gente que ficou brava comigo. Teve gente que agora, ontem disse: ai, vem cá, o esquema do Roger tá manjado. Estavam aonde, amigos? Estavam aonde? Não tem como segurar mais chorona. Não tem, agora já era. Um novo técnico virá. Em um momento que o grupo vai estar demolido mentalmente, porque ele é fraco futebolisticamente falando. E ele vai ter um dia por semana até dezembro para resolver o Inter. Quer dizer, depois que for desclassificado pelo Flamengo, será só o Brasileirão. E aí vai ter tempo para treinar. E a babaquice da história do Inter é o time do segundo semestre. Aqui, ó, para vocês. Aqui para vocês. Culpa do Roger. Claro que é culpa do Roger. Não ter grupo e conseguir fazer bom desempenho quando o time tá jogando uma competição. Veja só que loucura isso. Não é? O grupo do Inter é ruim, mal formado e falta qualidade. Mas com o clube devendo para Deus e todo mundo, como montar um grupo? Criatividade. Faz anos que a gente vem na criatividade. Uma hora isso ia acontecer. Agora, teve um grupo político que prometeu que ia fazer tudo diferente dos outros e fez tudo igual aos outros, como este aqui usava as redes sociais nas eleições para dizer, para alertar que isso é assim. Eles vendem que são os maiores dirigentes do planeta Terra até assumir. E depois tudo fica difícil. Não é fácil. Por sinal, eu escutei. Era só fazer tudo ao contrário do que o Mig fazia que ia dar tudo certo. Culpa do Roger. Eu já falei no vídeo passado, venho falando em alguns vídeos, mas no passado eu falei bem. O foco tem que ser no Brasileirão. Eu sei que tem muito concorrente para cair, mas o negócio é acabar com essa temporada o quanto antes e planejar 2026, o último ano do presidente Alessandro Barcelos. Este ano já foi, já era. Culpa de quem? Roger. Como eu não tô pelo clique, tô mais por falar o que eu penso mesmo e não tenho a pretensão de estar certo. Peço desculpas aos amigos se fui muito duro com as críticas, mas todo mundo critica, por que eu não posso criticar eles também? Hoje eu sou torcedor. Quando eu era jornalista, diziam para mim: não, o torcedor pode falar o que ele quer, ele tem sempre razão. Chegou a minha vez. Agora, o grande problema do Inter é parte da torcida que tem na cabeça que o Inter é o Inter campeão do Barcelona de 2006. Não é. Vão estudar a história do clube de vocês. Na primeira dificuldade, cantam um tango. Por uma cabeça.
Como choram, cara. Como choram, como são depressivos. Se não botar o pezinho no chão e entender que o Inter é um clube que passa por dificuldades, a gente vai viver sempre desse jeito. Criticam o técnico, criticam o time, a forma como o time joga, mas os jogadores, não, são bons jogadores. São bons jogadores. Veja bem, e não tem um torcedorzinho nesse mais de 150 mil sócios que tenha a qualidade, o conhecimento de futebol e de gestão de grupo para comandar esse clube. Agora a nova moda é o seguinte: vamos vender para um dono aí, o dono que se vire. Já falei, aproveitem a brincadeira que vocês gostam de ficar tocando técnico, porque no dia que alguém comprar o Esporte Clube Internacional, esse cara vai fazer o que ele quiser e tu vai poder chorar quanto tu quiser, que não vai mudar em nada. O cara vai ser o dono. O cara vai ser o dono. Voltando um pouquinho a falar da gestão do futebol do Inter, tá? Ontem o Bisol reagiu à pressão dos repórteres. Fabiano Baldassi deu um discurso antes da jornada do jogo contra o São Paulo. Tem muita coisa naquele discurso que eu concordo com o Fabiano. Só é o seguinte, ó, eu não vou dar esse valor pro Bisol que o Fabiano deu. Ele tem todo o direito de fazer isso. Só eu acho que quem é importante no clube é o presidente. Tem que fazer time. O futebol do Inter está pressionado, o que acaba com qualquer chance do meu sonho de manutenção do trabalho continuar. Mais cedo ou mais tarde, o Inter vai perder, vai ser desclassificado e a culpa será de quem? Quem? Do técnico. Vem 2006. Não aguento mais. Sobrou pro D'Alessandro também. O Dali ainda está aprendendo a fazer essa função nova. Uma coisa é tu estar dentro de campo suando a tanga e cobrar dos companheiros. Outra é tu estar fora de campo, não ser o técnico, não ser o patrão e dizer que no vestiário está tudo errado e que tem que jogar assim o assado. Isso é difícil? Isso é difícil? Você aceitaria isso? De um ex-profissional da tua área mandando e dizendo que tem que fazer isso ou aquilo? É difícil. É difícil, tanto que quem é que deu certo nessa área até agora? Derrubem quem vocês quiserem. Façam, fiquem felizes por trocar de treinador. Podem trocar, não tem problema. Só vou dizer uma coisa, tá? Não acabem com um dos maiores ídolos que nós temos no clube. Eu não sei se ele vai ser bom no cargo daqui para frente, mas não precisamos odiá-lo porque deu errado no clube mais falido do Brasil, ou um dos mais falidos. Quarta-feira, se a gente classificar, que é uma coisa, ia ser um milagre se isso acontecesse, tá? Eu acho que esse esquema 3-5-2 com os titulares pode funcionar contra o Fluminense lá. Só que nós vamos precisar muito dos laterais e do Alan Patrick para ter alguma chance, certo? Por quê? Porque nós vamos precisar da velocidade no contra-ataque para conseguir marcar o primeiro gol e deixar eles no desespero. Acho muito difícil, muito difícil. Mas é futebol, nada é impossível. Eu escalaria o ataque com Borré e Ricardo Matias. Talvez até com
Carboneiro, Ricardo Matias. Até porque já não tem mais o que perder mesmo. Os caras vão demitir o técnico. Eu, se fosse o Roger, faria uma loucura dessa de azar. E eu aconselho que todo mundo ore bastante, que nós vamos precisar. E porque até parece que tem um bando de torcedor aí torcendo pela derrota do Inter para demitir o técnico. Esse clube jamais vai dar certo com esse tipo de gente. Jamais. Que Deus tenha piedade do Esporte Clube Internacional. Assistiu até aqui? Eu deixo o meu muito obrigado de coração. Aproveito para pedir para você deixar o seu like, se inscrever no Vlog, no canal, compartilhar com os coloradinhos e coloradinhas para que a gente aumente a nossa discussão. E o principal, escreve aí o que tu tá pensando desse monte de coisa que eu falei aqui. Tu tem o direito de pensar diferente de mim, como eu tenho o direito de pensar diferente de todo mundo. Isso é opinião. Vamos, meu Inter! Abraço e até o próximo.